nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Depois da leitura dos Salmos, a gente costuma fazer a leitura do Evangelho. E o Evangelho está designado pelo livro de oração comum para o dia de hoje. É o texto que se encontra em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Começando pelo versículo 21 e indo em diante até o final do capítulo. Está na página 1074, se você tem uma dessas Bíblias que nós temos aqui. Página 1074. Existem expressões que vêm de outras línguas e que nos ajudam a compreender algumas coisas e para expressar outras tantas. Uma dessas palavras é a palavra prólogo. A palavra prólogo, ela é sinônimo de introdução, apresentação. Vem de uma palavra grega que é prolegômena, que significa literalmente antes de começar a falar. Pró, antes, legou, falar. Então, algo que é dito antes do tema principal ser anunciado. E eu tenho 3 prolegômenos, ou 3 prólogos para lhes fazer antes da leitura do texto. Hoje de manhã eu disse a Karina, meu coração está inquieto, porque a exposição que eu tenho para fazer do Evangelho é uma exposição desafiadora do ponto de vista intelectual, da compreensão, mas, sobretudo, do ponto de vista espiritual, da aceitação do que será dito. Então, eu gostaria, diante da leitura e de começar a exposição, fazer 3 considerações iniciais. A primeira é que aquilo que eu exporei aqui é o modo como eu interpreto o texto. Esta interpretação, provavelmente, você não encontrará em outros lugares, em outras pessoas. É a síntese que em mim se realiza do texto, da experiência que eu tenho com o Espírito Santo enquanto leio o texto e o interpreto para a minha própria vida. Em segundo lugar, a segunda consideração inicial é a seguinte: entender o que eu vou dizer será desafiador, mas insuficiente. Radical mesmo não é compreender aquilo que eu exporei. Radical mesmo é crer e transformar aquilo que a gente compreender em uma realidade pessoal. Essa é a segunda consideração. Entender é desafiador, mas radical é mesmo viver com esta consciência, a consciência daquilo que iremos expor. Terceira e última consideração inicial. Eu queria que, diferentemente de outros encontros, neste, a gente tivesse a liberdade de fazer perguntas durante a exposição. Porque eu tenho a necessidade de saber que vocês estão caminhando comigo e que a gente pode avançar passo a passo juntos. Sem essa consciência, eu terei aquela impressão, Renato, que às vezes a gente tem dando aula na faculdade, que é aquela incerteza em relação a se os alunos estão acompanhando ou não, porque às vezes tem aquele olhar assim, aquele olhar perdido no espaço, você não sabe se a pessoa está com você ou não está com você. Uma das melhores experiências que eu tenho tido como professor é visualizar no rosto do aluno que ele compreendeu e que alguma coisa na cabeça dele mudou a partir daquele momento, porque o entendimento veio, chegou. Então, fique à vontade para me interromper, levanta a mão, eu, assim que terminar a minha frase, lhe darei a palavra, você fará a pergunta. Hoje a gente está sem um computador aqui, talvez fique difícil para o pessoal de casa fazer perguntas, mas é isso, é isso. Bom, depois de todo esse suspense, né? Então vamos ficar de pé e para a leitura do texto de Mateus, capítulo 16. Vamos fazer a aclamação do Evangelho, Valmir? Vamos cantar a aclamação do Evangelho.
É lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Mateus capítulo 16, começando pelo versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no reino da sua glória. Evangelho de Jesus, louvado sejas, ó Cristo. Ó Pai eterno, é na dependência da iluminação do Teu Espírito Santo que temos a ousadia de anunciar a Tua palavra e a grandeza de Tua revelação, a profundidade de Tua sabedoria. Por isso, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Socorre-nos, Senhor, para que vivamos efetivamente na dimensão que nos é proposta pela Tua palavra e nos instruída pelo Teu Espírito Santo. É isso que pedimos humildemente, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Eu quero começar colocando em realce, em destaque, o paradoxo que se encontra no versículo 25. Versículo 25 traz um paradoxo. A palavra paradoxo é uma palavra grega. Doxe é opinião, doxa, opinião. Paradoxo são opiniões que parecem em conflito, parecem se chocar, parecem ser irreconciliáveis. E há aqui, Ana, um paradoxo. O versículo 25 apresenta um paradoxo. Qual é o paradoxo? Veja se faz sentido esta frase. Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Ora, se o meu esforço é para salvar a vida, como é que eu a perco? E se eu decidir perder a vida, como é que eu a encontro? Então, como é que eu vou compreender essa fala de Jesus, essa expressão de Jesus, esse dito de Jesus? Repito, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Para mim, a solução deste enigma é porque há duas vidas distintas. Uma falsa vida e uma vida verdadeira. Ora, quem quiser salvar a falsa vida, a vida que não é, vai perder a vida que é em si.
aquele que abrir mão da vida que não é este que achará a vida que é em si mesmo. Há duas vidas, uma vida falsa e uma vida verdadeira. Jesus está dizendo, por que vocês estão correndo atrás da falsa vida? Da vida mentirosa, da vida que é equívoco, da vida que é engano. E é exatamente porque vocês estão correndo atrás da vida mentirosa, da vida que é equívoco, da vida que é engano, que vocês estão perdendo a vida que é, a vida que subsiste, que está desde sempre em vocês, mas para a qual vocês não estão atentos. Eu utilizei duas expressões gregas para fazer a distinção entre a vida que é e a vida que não é. Eu vou chamar, a partir de agora, a vida que é, a vida que existe em nós e que tende a ser esquecida, e para usar uma expressão do texto, perdida, eu não sei onde está. A vida que é, a vida verdadeira, eu vou chamar de psique. Psique é uma palavra grega que pode significar mente, alma e vida. A palavra, se alguém quiser salvar a sua vida, a palavra vida aqui traduzida é a palavra grega psique. Essa é a verdadeira vida, que vamos chamar de psique. E para falar da falsa vida, eu vou usar uma outra expressão grega, que é a primeira pessoa, pronome pessoal da primeira pessoa. Eu, em grego é ego. Então, ego é a falsa vida, psique é a vida verdadeira. Mas qual é a diferença entre a falsa vida e a vida verdadeira? E aí eu vou utilizar duas categorias. Vamos juntos. Até aqui, estamos bem. Eu vou dizer o que é a falsa vida e a vida verdadeira. A vida verdadeira, ela é necessária. A falsa vida é competente. A vida verdadeira, ela é necessária. Ela é a vida básica, que todos têm. E têm igualmente. A falsa vida, ela é contingente, ela é acidental, ela é construída. Contudo, esse grande desafio chega a um determinado momento que tudo quanto conhecemos é a falsa vida, é contingente. Bom, antes de entrar e explicar mais profundamente a diferença entre a vida necessária, a psique, e a vida contingente, o ego, eu vou usar uma ilustração que talvez lhes ajude a compreender melhor esse segundo passo. Aqui temos uma tela. E aqui um projetor. Ligado a esse projetor, um computador. Eu posso projetar um filme e assistirmos um filme aqui. Sim ou não? Quem sugere um filme? Diga um título qualquer aí. Filme. Matrix. Matrix, eu poderia dizer que é um filme de ação. Um filme filosófico e um filme de ação. Matrix. A gente poderia projetar e passaria aqui. A gente veria Neo, Trinity, Morfeu, tiros para tudo que é lado, artes marciais. Ok? Beleza. Mas vamos mudar de estilo. Quem sugere um romance? Quem sugere um romance? A Cabana. Então é um outro filme. Um filme também desafiador. Um filme que nos faz pensar, projetar. Vamos pensar num drama. Quem sugere um drama? O Nome da Rosa, baseado na obra de Humberto Eco. É um filme do tipo Sherlock Holmes. Beleza. Esses três filmes, eles podem ser projetados aqui. Sim ou não? Eu preciso mudar a tela. Mas como assim? Eu vou passar um filme de ação na mesma tela que passa um drama, que passa um romance? É a mesma tela? Não precisa mudar a tela? Detalhe interessante. Enquanto os filmes estiverem sendo exibidos, nós veremos tiros, correrias, roupas, corpos. Veremos um monte de coisa. Sabe o que não veremos? A tela. A tela não veremos. A tela que é a única coisa real. A tela que é a única realidade, porque tudo mais é fantasia, é ou não é? Bem, o rio que corre,
o mar, as pedras que caem sobre o herói, tudo é falso. Sim ou não? Tudo é falso. Mas o que é de realidade na experiência que estamos tendo? Ora, até as pessoas são falsas, porque elas não estão saindo de dentro dali. É tudo uma construção falsa. Mas há uma realidade. Essa realidade necessária. Qual é a realidade necessária? A tela. A tela eu não vejo. A tela eu esqueço dela. Mas eu vejo Ken Rivers, eu vejo, enfim, eu vejo Sean Connery, No Nome da Rosa. Eu vejo. Penso que eles são, mas eles não são. Eles são falsos. Ocorre que tudo quanto percebemos através do ego, que é falso, todas as construções decorrentes são falsas também. Bom, depois dessa ilustração, entre o necessário e o contingente, necessário é a tela, o contingente é o que se projeta na tela, o necessário é verdadeiro, real, o contingente é falso, porque poderia ser outra coisa, não ser aquilo. Eu vou dizer a vocês o que é contingente na tua vida. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Em primeiro lugar, vou começar pelas coisas mais óbvias. Em primeiro lugar, o teu nome é contingente. O nome de Renato que ele colocou foi meu irmão mais velho, Hélio. Foi ele que escolheu o nome de Renato. Ele poderia ter escolhido outro. Então, Renato é Renato. Renato, ser Renato é uma realidade necessária ou contingente? Contingente, porque o nome dele, esse nome, poderia ser outro. Eu não sei se você sabia, mas seu pai deveria se chamar Martorelli. Meu pai havia decidido que o primeiro filho que ele tivesse se chamaria Martorelli. Ele estava no exército no dia que ele decidiu isso. Ele tinha 19 anos, 18 anos, era alistamento militar. Uma semana antes, de manhã, dar à luz, uma semana antes, ele estava lendo um jornal e viu o nome de um dentista, doutor Hélio Lúcio. Aí ele pensou, Hélio sou eu, minha mulher é Lúcia, ficou Hélio Lúcio, ele achou uma boa ideia, pegou o Martorelli e disse, deixa para o próximo. O próximo fui eu. Percebe como o nosso nome é contingente, não é necessário. Beleza. Então, mas esse é o primeiro passo. A gente começa a acreditar numa identidade, quando a gente começa a acreditar, eu sou o Martorelli, eu sou o Renato, eu sou o Hélio Lúcio, eu sou o Silvio. Eu acredito nisso, e aí, porque eu acredito, afinal de contas, todo mundo acredita que eu sou. E aí eu entro no mundo para chegar ao segundo passo, que é para desenvolver personas. Agora eu deixei as duas categorias gregas, que era psique, a vida real, e ego, a vida falsa, para dizer que esse ego, quando entra em campo, ele desenvolve personas. O que é a persona, Hélio? Por exemplo, você foi para a escola, seus pais te colocaram na escola. Até o dia que você chegar na escola, você não era aluna. A aluna é uma decorrência da circunstância de ter sido colocada na escola. Você desenvolveu essa persona. Você desenvolveu esse papel socioexistencial, que é a persona. Então, você vai lá. Aí, eu celebrei o casamento de Heitor e Heloísa. Aí, agora, a partir desse momento, vocês são marido e mulher. O que é marido e mulher? O que é esposo e esposa? São papéis socioexistenciais que são contingentes, não são necessários. Contingente porque se construíram de um modo tal que se deu, mas não tinha que se dar. E assim as pessoas vão se desenvolvendo. Agora é advogada, agora é comerciante, agora é contadora, agora... E a gente troca, porque, inclusive, veja que interessante, psique só tem uma. Ego só tem um. Personas tem várias. Porque a gente veste e despe personas o tempo todo. Mas qual é o problema, Martor? Qual é o problema? O problema é que eu acho que a minha vida é o ego
e as personas que eu desenvolvo. E aí eu tento manter as personas andando. É como um malabarista, vocês já viram que coloca pratos em varas e ele fica rodando os pratos, porque se o prato cair, parar, se o prato perder a velocidade, ele cai da vara e ele vai mantendo as personas. A gente vai mantendo as personas. A gente não tem tempo para mais nada senão manter as personas que expressam. A pessoa tem o poder de expressar no mundo exterior o ego, a minha falsa identidade. Então a gente sabe que meu nome, minhas funções, meus dons, tudo isso é contingente, porque não precisava ser. Não precisava ser. Eu deixei por último o mais desafiador dos elementos contingentes, porque se vocês acreditaram no que eu estou dizendo até aqui, talvez vocês consigam acreditar até nisso que eu vou dizer agora. Que há um último elemento contingente ou não necessário. O teu corpo é contingente. O meu corpo é a união de seu Hélio e Dona Lúcia. Eu tenho a cor de seu Hélio, o nariz de Dona Lúcia. Bom, por hipótese. Eu tenho o nariz dela, né? Mas, gente, esse corpo, ele não é necessário. Ele se deu contingencialmente. Poderia ter outro arranjo, poderia ter outra cor, poderia ter outra formação, poderia ter... Até o meu corpo é contingente. E aí você está perguntando, mas está difícil, porque se tudo é contingente, onde está a minha psique? A psique é aquela que você não consegue ver, porque você está agarrado demais, tocando teu ego, tuas personas, e aí fazendo a coisa. E agora, tanta coisa do evangelho ficou clara para mim, Tiago, porque eu estou trabalhando com 2 categorias gregas e 2 categorias latinas. A categoria grega é psique e ego. A categoria latina que eu desenvolvi para esse fim é a primeira categoria, é persona. Persona são os papéis socioexistenciais que eu desenvolvo no mundo. Aí tem a quarta expressão, que também é latina. É a expressão o Jerônimo traduziu mundo, né? O que é mundo? São as aquisições que a persona faz, e que densifica e torna forte a persona. Imagine, por exemplo, Felipe, que você desenvolve a atividade de empresário. Bom, ser empresário é uma persona, é um papel socioexistencial. Agora, quando esse empresário, quando essa atividade, quando essa persona adquire, por exemplo, fama, fama é mundo. Fama é uma conquista da persona que fortalece a persona. Fama, riqueza, poder, influência. Ora, tudo isso é conquista da persona. É mundo, é conquista da persona. O problema é que essas conquistas tornam muito mais difícil de dar conta de que eu posso ser sem ser. Percebe ou não? Ou seja, eu continuaria sendo eu, apesar de perder tudo isso. E agora, eu que já estava tocando as múltiplas personas que eu estou girando aqui, os pratos que eu estou girando, eu agora preciso dar uma atenção especial a um prato que tem muito mundo, ou seja, que produz muitas conquistas para mim. Esse mundo, que é a conquista que a persona produz, me aprisiona de tal maneira que eu esqueço das outras pessoas que eu preciso manter, mas eu esqueço, sobretudo, que aquilo tudo é filho do ego, do meu eu contingente, não do meu eu necessário. Como eu tive medo de dizer para vocês, como eu acho complicado. Mas aí você está se perguntando, sim, Arthur, mas cadê o psique? Cadê o psique? Bom, essa é a pergunta que eu tenho para fazer também. Cadê o psique? Cadê a tela onde tudo é projetado? Cadê a realidade essencial? Há muitos nomes para falar da psique. Eu poderia falar como dizem os budistas, é a natureza búdica. Ou como os cristãos místicos falam, é a natureza crística. É esse fôlego divino que um dia soprou no ventre da minha mãe e que existia antes do meu corpo ser e existirá depois do meu corpo deixar de ser. Há uma conexão divina, há um fôlego divino, há uma essência divina, há uma natureza divina que está em mim. Esta natureza
ela não é a junção de seu Hélio e Dona Lúcia. Ela é a manifestação, é o sopro de Deus, é pneuma, é vento divino que se converte numa manifestação psíquica, mas é conectado com Deus, precede a contingencialidade do meu corpo. E porque precede a contingencialidade do meu corpo, também continuará presente depois que essa contingencialidade se desfizer. Porque nem eu sou meu corpo, nem eu sou Marco Aurélio, nem eu sou pastor, nem eu sou pai de meus filhos, parente de minha mulher, tudo são personas que eu desenvolvo. O meu ser mais profundo está em Deus, conectado em Deus. E a única coisa que eu não posso perder, sob hipótese nenhuma, é quem eu sou em Deus. Porque tudo mais é contingencial e fruto do desenvolvimento do ego na história. É o meu ego agindo na história. Tudo isso eu posso perder. Mas esse meu ser mais profundo, eu não posso perder. Ele não se disfará. E aqui o detalhe, Tainá, é o seguinte. Jesus diz assim, quem quiser salvar a sua vida, ou seja, o foco da pessoa está no ego. Ele quer salvar o ego. Ele quer salvar, ele quer, e não apenas salvar, resgatar. Ele quer valorizar, polir o ego, que o ego seja extraordinário, admirável, inesquecível. Quem quiser salvar a sua vida, perderá a psique. Perderá a vida verdadeira, porque ela vai ser esquecida. O problema é que viver para o ego é o caminho do sofrimento. É o caminho do sofrimento. Porque eu estou preservando ilusões. Norberta escolheu o nome da Rosa. E agora Norberta quer que o nome da Rosa não acabe nunca. Mas, Norberta, isso é só um filme, uma projeção. Norberta, esse filme tem 2h10, Norberta. Tem começo e tem fim. Não, mas eu quero que o filme que eu escolhi seja para sempre. Aninha, vai dar. Ah, não. Não vale a pena. O texto diz ainda, aquele que quiser salvar o seu ego, perderá seu psique. Mas aquele que perder o seu ego por amor de mim, por causa do meu caminho, por causa do evangelho, esse achará. Eu acho essa palavra fantástica, Tainá. Porque não é que o psique se constrói. O psique já estava em mim, só que eu tinha perdido ele. Só que eu tinha esquecido dele. Achará o psique. Ele está em mim. Essa vida. Aí, um monte de coisa do evangelho começa a fazer sentido. E tem um monte de coisa. Por que Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde os ladrões escavam e roubam? Por que Jesus disse? Porque tudo isso é mundo que fortalece a persona fortalecida se torna impossível de superar o ego contingencial e construído. E eu esqueço daquilo que eu sou, do ser que eu sou. Então, o problema do acúmulo de riquezas não é por causa da riqueza em si, mas o efeito alienante que isso gera em mim, que me desconecta do meu ser essencial. E aí, isso tem um sentido enorme, Heitor. Quando Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, quanto ao que haver de beber, ou quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhem para as aves dos céus. Como é que eu não posso andar ansioso? Sabe por que você não deve andar ansioso, Heitor? Porque tudo quanto é perdível não é você. O que você pode perder não é você. O que você é, pode perder. Porque o que você é essencial e necessário. O que você pode perder é fenomenológico e contingente. Isso eu posso perder. Mas eu posso perder, assim como eu não tive antes de ganhar, não sou eu. E por que eu não devo andar ansioso? Por que eu não devo andar ansioso, Silvio? Porque a minha identidade está oculta em Deus, e decorre dele, e para ele eu volto. A vida é simples assim, Ana. A vida é: nascer é quando Deus faz. Morrer é quando Deus faz.
Eu procedo de Deus, estou em Deus e retorno a Deus. Quando isso vira mais do que ciência, vira fé, a ansiedade se dissipa, se desfaz. E agora eu encontro ânimo e razão para investir nesta relação de onde depende e flui todo o conceito. Quem quer algum esclarecimento na caminhada dela? Dúvida. Foi difícil, não foi? Mas estamos indo juntos? Estamos caminhando juntos? Eu vou voltar às 4 categorias. A tela, como é o nome da tela? Psique é a minha vida. A minha vida é essencial. Psique é a tela. Como é o nome do filme que se projeta na tela? Ego. Ego é uma coisa construída, não necessária. Poderia ser o nome da roda, poderia ser Matrix, poderia ser a cabana. Isso é ego. E, inclusive muda, né? Cada pessoa mudar e muda muitas coisas. Renato, você me conhece, eu não vou dizer que você me conhece há 50 anos, tem uma revelação. Mas quantos filmes você já viu projetado na minha vida? Quantas mudanças? Quantos papéis diferentes? Quantos dramas? Quantas comédias? Quantos romances você viu projetados na mesma tela que sou eu? Bom, Matou, tudo isso fez sentido. Mas isso está na Bíblia? Ou isso é filosofia tua? Essa é a pergunta. Bora para a Bíblia? Com esse background, com essa ideia, agora vamos ver se é isso que a Bíblia quer dizer. Ok. Então o desafio agora é dizer que não fui eu que inventei, que eu achei na Bíblia. Estou em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Nesse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário. Essa palavra vem daqui, necessário. Ou seja, isso não é contingente, isso precisa acontecer. Que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, até dou valor a Pedro aqui, viu, Valmir? Ele nem repreendeu Jesus publicamente. Então, chega aqui que eu quero um papo sério contigo. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Que Deus não permita o quê? Que não permita que você vá para Jerusalém, seja preso, morto. Não, que Deus não permita. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: sai da minha frente, Satanás, adversário. A palavra Satanás aqui não deve ser pensado como um espírito. Sai da minha frente, meu adversário. É isso que a palavra significa. E por quê? Esse aqui é o primeiro ponto, Silvio. Por que é um espírito adversário? Porque Pedro se manifestou para Jesus no espírito adversário. Ele diz: porque você é para mim pedra de tropeço, porque tu não levas em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. E uma versão antiga, que talvez você tenha aí, tu não cogitas, não pensas nas coisas de Deus e tu cogitas nas coisas dos homens. Porque para Deus, isso que a gente chama de vida, que a gente tem que proteger, não vou morrer nunca. Não, isso que a gente chama de vida é contingente. Para Deus, o que é mais importante é cumprir a missão na Terra. A missão de amar ao próximo, amar a Ele, de servir a Ele. Isso, de ter consciência dele no mundo. E Pedro diz: isso de modo nenhum de acontecerá. Ah, não, porque Pedro está querendo preservar a persona Rabi Yeshua. Esse Rabi Yeshua, Mestre Jesus, é a persona que Pedro quer proteger de todas as coisas. E Jesus disse: olha, tu não está pensando, tu não consideras, tu não raciocinas de acordo com as coisas de Deus, tu consideras e raciocinas com as coisas dos homens. E continua, versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a quem? Negar o ego. Crucificar quem? Crucificar o ego. Veja, esse é o meu falso si mesmo,
Como ele é o falso si mesmo, eu posso negá-lo, eu posso sacrificá-lo, eu posso crucificá-lo, porque ele é o falso si mesmo. Quando eu crucifico, se alguém quer vir após mim, como é que o texto diz? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para a cruz. Porque o que é que está sendo sacrificado? O que é que está sendo morto? O que é que está sendo oferecido? É o ego. A morte do ego e de suas personas é o caminho para o encontro da vida radical, da vida verdadeira, da vida livre, livre dos medos e contingencialidades que nos cercam. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele chega ao versículo 25, porque quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. E aqui ele diz, de que adianta uma pessoa, vê, irmão, que adianta uma pessoa, persona, ganhar o mundo todo, mundo, o que é mundo? As conquistas das personas. O que adianta a uma pessoa ganhar o mundo todo e perder seu psique? Coisa linda. De novo, vamos ler de novo. Vê bem. Versículo 26. Está aí na tua Bíblia também, não é, Norberta? De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro? O que significa o mundo inteiro? Todas as conquistas que as pessoas podem produzir para mim. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a psique? Perder a sua vida. A palavra traduzida aqui em grego é psique. E perder a sua vida. Em troca de sua alma. A alma psique. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com seus anjos. E ele está dizendo aqui porque existem realidades espirituais que vocês não estão percebendo. Vocês estão só ligados aqui nesses egos, personas e mundo, mas existem coisas maravilhosas. O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, ou seja, com as conexões que cada um tiver, conexões com o psique e conexões com o ego. E o versículo 28 diz, em verdade lhe digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão, ou seja, não passarão pela morte, não morrerão, até que vejam o Filho do Homem em seu reino. Ou seja, Jesus estava dizendo que estava aberto para aquelas pessoas, né, a possibilidade de ter essa percepção que ele quer nos oferecer. Uma palavra importantíssima, Tiago, palavra grega, traduzida por arrependimento e conversão, significa metanoia. É a palavra metanoia. Metanoia é uma consciência diferente, uma mente nova. Nous, em grego, é mente. Metanoia é uma consciência diferente. É por isso que se traduz por conversão e por arrependimento ao mesmo tempo. Veja, eu estou falando sobre isso há uns 30 minutos, 35 minutos. E talvez vocês tenham entendido. Entender é desafiador. Essa história toda. Desafiador é crer. Porque entender, talvez, eu tenha conseguido explicar. Crer só o Espírito Santo pode realizar em vocês. Porque quando vocês crerem que o ser mais profundo de vocês não é contingente, nem pode ser destruído, esse ser que crê nisso está livre do medo e da ansiedade. Esse ser que crê nisso, é um ser dotado de uma paz, essa é uma expressão bíblica, Tatá, que excede todo o entendimento. Paz que excede todo o entendimento. O que uma paz que excede todo o entendimento significa? Uma paz que a razão não consegue explicar. Naquelas condições, qualquer um estaria destruído. Essa pessoa tem paz. É a paz que excede todo o entendimento. Porque ela olha para tudo e até para todos nas suas relações como relações com outra gente. Portanto, não necessário. E a gente tem a oportunidade de servir e amar, porque o que eu estou propondo aqui, Ana, não é que não existam papéis, não é que não exista ego, não é que não exista mundo, conquista das personas, não é nada disso. Arthur, então o que você quer dizer? Cara, você vai continuar tendo ego,
Você vai ter que continuar vivendo suas personas e essas personas continuarão tendo conquistas. Mas você vai saber que você não é nada disso. Que o teu ser mais profundo está a salvo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Você se achou. Quando você se acha, viver o ego, suas personas e o seu mundo, torna incrivelmente mais fácil. Ninguém fez um mundo. Vocês estão acostumados a não fazer. Ninguém fez. Tem alguma dúvida? Diz aí, faz uma pergunta. Alguma? Pois não. A gente pode entender, crer, mas por que é tão difícil de crer? O que nos leva a, contrariando a minha crença, o meu entendimento, é fácil diferente. Porque desde que você nasceu, você só olhou os filmes que estavam sendo projetados. Ninguém nunca te chamou para olhar a tela. E aí você lembra da caverna de Platão, a caverna de Platão, né? O mito da caverna está lá na República, né? No livro 7 da República. Então, é que você passou a vida toda olhando para as projeções e se identificando com os filmes. Ninguém nunca chegou para você e disse: Roberta, cara, os filmes não são você, são filmes que foram passando pela tua vida. Você é a tela invisível, onde todas essas projeções são contingentes. Mesmo agora, tendo me ouvido, é muito difícil olhar para essas relações que mantemos e não nos confundirmos com elas, porque nós temos um olhar viciado. Há uma expressão em sânscrito que descreve isso. É a palavra samskara. São marcas, cicatrizes mentais. E é como se houvesse uma madeira e essa madeira tivesse uma fenda. Quando a água é solta na madeira, ela tende a correr por aquela fenda que facilita. Sanskara são as marcas mentais que geram um vício de identidade. Nós estamos viciados a identificar com o corpo, com o nome, com papéis, com patrimônio. E aí a gente não vai ser de falar de Deus. Nem mesmo com essa mensagem que eu acabei de pregar para vocês, nem mesmo com a leitura do texto. É preciso que o Espírito Santo nos liberte do aprisionamento, da escravidão do ego. E é só o Espírito que pode fazer isso. E eu nem acho que esse processo se dará no estalar de dedos. Ele será fruto de um trabalho profundo de meditação, de conscientização, de distinção entre minha psique e meu ego, e a buscar me fixar na psique. O que é meditação? Não sei se alguém já praticou meditação. Meditação é um ato pelo qual a minha mente olha para os pensamentos e não se confunde com eles, mas procura se interiorizar. E ele contempla os pensamentos passando, mas percebendo que não sou eu. Então, a dificuldade é essa. Nós estamos viciados a considerar a nossa identidade e tudo quanto somos o ego. E a gente precisa que o Espírito de Deus nos liberte disso. E é somente quando a gente está liberto é que essa frase fará sentido. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas se eu nego a mim mesmo, o que sobra para seguir a Jesus? O que sobra é o que você é. E você negará o que você não é. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a cruz para quê? Para crucificar. Crucificar o quê? O ego, o falso eu. Porque ele está ali oferecido a Deus, em holocausto a Deus. Porque ele é contingente. Eu não estou preso a ele. Que ele sirva ao Senhor, glorifique o Senhor. Outra pergunta. Eu começou a duas colocações. Em relação a esses pratos que você falou, essa semana eu vi nas redes sociais uma imagem também da mulher com esses pratos, tentando equilibrar o papel de mãe, de esposa, o trabalho, etc. E a mensagem do prato era assim: que pratos você vai escolher deixar cair, né? Para poder, você não dá conta do que faz. E a segunda questão, quando você começou a trazer a questão da vida falsa, eu me lembrei muito dessa questão das redes sociais. Uhum. Colocando muitas coisas lá, está feliz, está bem, e não é verdade. E a gente está começando o mês de setembro amarelo. E o mês de vários cursos. Então, muitas pessoas estão
perdendo suas vidas, não para ganhar essa vida, mas perdendo até de forma precoce, por conta desses cobranças, talvez, esses papéis sociais. Está o tempo todo feliz, está o tempo todo escuro, que na verdade não se é. Veja, Ana, quando uma pessoa se identifica com o prato, você está identificado com o prato sou eu. Esse prato que está na vara rodando, tem vários, todos eles sou eu. Mas um é aquele prato que me atribuiu mais densamente a minha identidade. Dele eu investi mais. Se por algum motivo, que não depende de mim, que o prato depende da vara, do vento, de tudo, se por alguma razão esse prato cair e quebrar, e você se confundiu com ele, não sei se você lembra de quem é a música do álbum, mas tem uma música antiga que diz assim, meu mundo cai. Lembra, Silvia? Meu mundo cai. Porque mas isso, meu mundo caiu. O mundo. Porque eu me confundi com aquilo. E aí pronto. E aí a pessoa pensa, eu não suporto viver, já que eu não consigo restaurar o prato, reconstituir o prato, eu não quero mais viver sem prato. Porque eu não suporto viver sem o prato. O prato pode ser uma situação profissional, o prato pode ser a fama, o prato pode ser uma relação conjugal, o prato pode ser a relação com o filho. Ora, o prato cai, você não consegue reconstruir o prato, o cara diz, não vou existir na vida, porque minha vida era isso. É muito mais profunda, muito mais sublime. Mas é difícil. Oscar, você falou uma coisa aí que eu me lembrei de um termo que as pessoas usam quando a empresa vai em falência, que diz eu quebrei. Quebrei. E não diz a minha empresa normalmente, diz minha empresa quebrei. Estou falido. Então é porque essa confusão do CNPJ com CPF, né, da persona com... Você vê, a empresa era mundo fruto da persona, o trabalho, que é o papel que ele desenvolveu. E aí ele se confunde com o mundo, se confunde com a persona, se confunde com o ego que projeta a persona. E quem é que ele não consegue ver de modo nenhum? A psique, a tela. Isso ele não consegue ver. Se a gente conseguisse mostrar a tela às pessoas, faria grande. Vamos ficar de pé? Eu estava morrendo de medo de pregar essa mensagem. Eu estava desconfiado da possibilidade de ter claro sobre essas coisas que eu queria dizer, porque elas são complicadas. Complicadas por causa da pergunta de Norberta, que a gente se viciou a se ver como ego. E a gente, pô, como assim sou eu? Como assim sou eu? Como assim? Como assim meu nome não é Martorelli? Como assim meu nome não é Tainá? Porque o teu nome é Tainá, porque foi esse o nome com T que me veio naquela hora. Podia ser outro nome. Podia ser Tâmara. Tabata. Podia ser Tabata. A palavra Tâmara seria um bom nome, porque significa doçura. Doçura. Mas foi Tainá, que significa estrela. Porque foi o nome que me veio. Eu só sabia que ia ter que ser com T. Por quê? Sabe por que com T, Norberto? Porque é a forma que tem a letra grega do tal. E eu sou franciscano. Por isso eu dei nomes com T a meus filhos. Por causa dessa cruz. E a cruz franciscana. Mas ser franciscano é contingente, não é essencial. Daí contingências recorrem de contingência. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E agora o desafio é imenso, que é, paulatinamente, pelo Teu operar eficaz em nós, nos libertarmos de nossas projeções e falsas vidas e nos conectarmos com esta vida que já está em todos nós. Procede de Ti e continuamente retorna a Ti mesmo. Ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo
É o que te rogamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem se sentar.